A farmacêutica insiste que eu faleci. Minha farmacêutica parou de contar meus comprimidos e disse: você está listado como falecido em nosso sistema. Eu congelei no balcão. Como assim falecido? Perguntei, mas Glória já estava virando a tela do computador para mim. Ela apontou para um alerta vermelho piscando no meu perfil. Bem aqui, diz que você morreu há 6 meses por remédios. A mesma medicação que você está tentando aviar agora. Eu não entendi, pois estava claramente vivo e venho tomando esses remédios para a ansiedade há 2 anos sem nenhum problema. Glória, isso deve ser algum tipo de erro de computador. Sistemas falham o tempo todo. Mas Glória estava balançando a cabeça, rolando seus registros. Eu sei que é sua primeira vez na nossa farmácia, mas todas as redes compartilham o mesmo banco de dados. Cedric Sullivan, com seu número de seguro social e data de nascimento, está marcado como falecido desde 12 de abril. Ela clicou para outra tela. Há até um relatório do legista. Exagerou no alprazolam. É exatamente a medicação que você está tentando aviar. Agarrei a borda do balcão para me firmar. A luz de repente pareceu forte demais. Isso tem que ser um engano, eu disse. Mas minha voz soou oca, até pra mim. Ela me olhou com atenção. Você disse que se mudou pra cá recentemente. Eu disse. Há 5 meses, tentando me lembrar por que havia me mudado pra cá. Minha farmácia de costume era... Parei de falar, percebendo que não conseguia me lembrar de onde eu pegava minha medicação antes. Sr. Sullivan, de onde você se mudou? Qual farmácia transferiu sua receita? Puxei o papel da receita do meu novo médico. Meu médico fez uma nova e disse que era mais fácil do que transferir registros antigos. Glória examinou a receita. Você contou a ele sobre seu histórico de medicação, sua dosagem anterior? Eu assenti, mas não conseguia me lembrar da conversa em si. Só sabia que vinha tomando os mesmos comprimidos para a ansiedade. Deixe-me checar outra coisa, disse Glória, digitando rapidamente. O atestado de óbito foi processado no Hospital St. Mary. O corpo foi identificado por... Ela fez uma pausa na leitura. Yasmin Sullivan, listada como esposa. Há também uma filha, Flora Sullivan, 7 anos. Diz aqui que foi ela quem te encontrou. Eu disse imediatamente. Eu não tenho esposa, nunca fui casado e definitivamente não tenho uma filha. O dedo de Glória parou de se mover sobre o teclado. Sr. Sullivan, de acordo com isto, você foi casado por 3 anos. Sua esposa registrou o atestado de óbito. Ela organizou o funeral. Há uma vida inteira documentada aqui. Olhe, aqui está o obituário. Ela virou a tela para mim e lá estava minha foto, sorrindo, vestindo um terno que eu não reconhecia. Glória leu em voz alta. Cedric deixa sua amada esposa, Yasmin, e sua filha, Flora. A sala começou a girar. Isso é impossível. Eu me lembraria de ser casado. Eu me lembraria de ter um filho. Glória abriu outra tela. Seu histórico de emprego mostra que você saiu de licença médica em março. 3 semanas antes de sua morte. Ela olhou para mim. Onde você trabalha agora? Eu disse a ela onde trabalhava, que comecei há 5 meses, logo depois que me mudei para cá. A expressão de Glória ficou mais preocupada. Então, 1 mês depois que Cedric Sullivan morreu oficialmente, você começou um novo emprego com o número de seguro social de Cedric Sullivan. Estava claro que ela achava que eu tinha roubado a identidade dele. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu pegava minha carteira de motorista. Olhe, este sou eu. Esta é minha identidade. Emitida há 4 meses quando me mudei para cá. Glória a examinou com atenção. Você teve que mostrar documentação para conseguir isso? Certidão de nascimento, carteira anterior? A memória estava nebulosa. Eu disse a eles que perdi tudo em uma enchente e eles me fizeram preencher formulários extras. Glória pousou a carteira lentamente. Sr. Sullivan, preciso lhe perguntar algo importante. Você foi a algum médico ou hospital desde que se mudou para cá? Fez algum exame de sangue? Pensei a respeito. Apenas meu novo médico para a receita. Nenhum exame. Glória franziu a testa. Porque qualquer exame laboratorial o sinalizaria imediatamente como falecido no sistema. O fato de você ter conseguido um novo médico sem disparar alertas é estranho. Alguém teria que ter desativado ativamente o sinalizador de óbito. Engoli em seco. É o seguinte que vou fazer, disse Glória, pegando o telefone. Vou ligar para o número de contato listado para Yasmin Sullivan. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Ela discou antes que eu pudesse protestar. O telefone tocou 3 vezes. Glória o colocou no viva voz e uma mulher atendeu, com a voz cautelosa. Olá, senhora Sullivan. Aqui é a Glória da farmácia Walgreens. Estou ligando sobre seu marido, Cedric. Ela não hesitou, dizendo: meu marido morreu há 6 meses. Por que está me ligando? Glória olhou para mim, depois de volta para o telefone. Senhora Sullivan, tenho alguém aqui afirmando ser Cedric Sullivan. Ele tem identificação e está tentando aviar uma receita para sua medicação de ansiedade. O silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que ela tivesse desligado. Então sua voz voltou, diferente agora, urgente. Não o deixe sair, estou indo para aí agora mesmo. 20 minutos. A linha ficou muda. Glória e eu nos encaramos. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Por que ela quereria vir aqui? Perguntei. Se o marido dela está morto, por que ela simplesmente não chama a polícia? O rosto de Glória empalideceu. A menos que ela saiba o que realmente aconteceu com você. Minhas mãos não paravam de tremer enquanto eu agarrava o balcão com mais força. Glória olhou para a área de consulta atrás do balcão da farmácia e me fez um sinal para segui-la. Minhas pernas pareciam fracas enquanto eu contornava o balcão e entrava na pequena sala com suas cadeiras de plástico e pôsteres de saúde nas paredes.
Glória encostou a porta e trancou minha receita no cofre de metal montado na parede. Ela pegou uma prancheta e começou a anotar tudo o que havia acontecido, sua caneta se movendo rapidamente pelo formulário de relatório de incidentes. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para meu chefe dizendo que me atrasaria, mas meus dedos continuavam errando as teclas. A resposta automática apareceu imediatamente, lembrando-me do relatório trimestral para amanhã. Glória ergueu os olhos de sua papelada e perguntou se havia alguém para quem eu quisesse que ela ligasse, talvez um membro da família ou um amigo que pudesse vir ficar comigo. Abri minha lista de contatos e percorri os poucos números, a maioria de pessoas do trabalho e lugares de delivery. Meu peito apertou quando percebi que não conseguia pensar em uma única pessoa para ligar. O relógio na parede mostrava que 15 minutos haviam se passado desde o telefonema. Glória continuava verificando a frente da loja pela pequena janela na porta. Minha boca estava seca e eu continuava engolindo em seco, mas não ajudava. O sino da porta tocou e Glória se levantou rapidamente. Pela janela, vi uma mulher entrar, talvez na casa dos 30 anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo bagunçado e olheiras. Ela parou logo na entrada e examinou a farmácia até me avistar pela janela da sala de consulta. Seu rosto ficou branco e ela se agarrou à prateleira mais próxima para se firmar. Meu Deus! Saiu quase como um sussurro, mas pude ler seus lábios. Ela caminhou em nossa direção lentamente, como se suas pernas pudessem ceder a qualquer momento. Glória abriu a porta e a mulher ficou parada ali, olhando para o meu rosto, estudando cada detalhe como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Sua voz falhou quando ela falou: "Você é exatamente como ele, exatamente como meu marido, mas seus olhos são diferentes de alguma forma." Glória puxou outra cadeira e sugeriu que todos nos sentássemos antes que alguém caísse. A mulher, Yasmin, sentou-se à minha frente e pegou seu celular com as mãos trêmulas. Ela deslizou pelas fotos e virou a tela para mim. A primeira foto mostrava um casamento, o noivo vestindo um terno azul marinho que eu nunca tive, ao lado dela em um vestido branco, ambos rindo de algo fora da câmera. Ela deslizou novamente para mostrar férias na praia com uma menina, construindo castelos de areia, enquanto o homem que se parecia comigo a ajudava. Outro deslize mostrava uma festa de aniversário em um quintal que eu não reconhecia, o homem soprando velas em um bolo em forma de guitarra. Eu olhei para cada imagem, procurando por algo, qualquer coisa que parecesse familiar, mas era como olhar o álbum de fotos de outra pessoa, onde haviam colado meu rosto no corpo de um estranho. O homem nas fotos usava roupas que eu nunca compraria, posava de maneiras que eu não posava, sorria com o rosto inteiro de um jeito que eu sabia que nunca fazia. Yasmin continuou deslizando por mais fotos, cada uma mostrando uma vida que eu não tinha memória de ter vivido. Ela começou a falar sobre as últimas semanas antes de ele morrer, como ele estava agindo de forma estranha e paranoica, esquecendo coisas e ficando confuso sobre onde estava. Ela disse que achava que era apenas sua ansiedade piorando, porque ele estava sob muito estresse no trabalho. Ele havia começado a tomar doses mais altas de sua medicação, mas não estava ajudando. Na noite em que ele não voltou para casa, ela imaginou que ele tinha ido ficar com um amigo para clarear a cabeça, já que eles vinham discutindo sobre dinheiro. Ela esperou até a manhã seguinte para realmente se preocupar. Ela foi ao quarto deles para pegar o carregador do celular e o encontrou no chão, ao lado da cama. O frasco de comprimidos estava vazio na mesinha de cabeceira, e Flora estava na porta, gritando. A voz de Yasmin embargou completamente enquanto ela descrevia ligar para o 911, mesmo sabendo que ele já havia partido há horas por causa da frieza de sua pele. Os paramédicos confirmaram o que ela já sabia, mas tiveram que tentar de qualquer maneira. Glória estendeu a mão e entregou a Yasmin um lenço de papel da caixa sobre a mesa. Eu fiquei sentado lá, incapaz de me mover ou falar, tentando processar o que ela estava me dizendo. O homem naquelas fotos tinha o meu rosto, mas vivia uma vida completamente diferente. Tinha uma família da qual eu não me lembrava. Morreu em um quarto que eu nunca tinha visto. Yasmin enxugou os olhos e olhou para mim novamente. Realmente olhou para mim como se estivesse procurando por algo específico em minha expressão. Sua mão se estendeu como se fosse tocar meu rosto, mas parou no meio do caminho e recuou. A sala de consulta parecia muito pequena e muito quente. Glória sugeriu discretamente que talvez quiséssemos continuar essa conversa com a presença da polícia para documentar tudo corretamente. Yasmin assentiu, mas não tirou os olhos de mim. Eu podia ver que ela estava tentando entender como eu poderia estar sentado aqui quando ela havia identificado o corpo de seu marido há 6 meses, quando ela havia organizado seu funeral, quando ela vinha ajudando a filha a lidar com o luto de perder o pai. Eu precisava saber se ela estava mentindo ou apenas confusa. Então comecei a perguntar quando exatamente eles se casaram, e ela disse em junho, há 3 anos, no cartório do centro, com apenas 2 testemunhas, porque queriam algo pequeno. Ela me disse a data exata sem verificar o celular e descreveu como estava quente naquele dia e como o ar-condicionado do cartório não estava funcionando, então todos estavam suando durante a cerimônia.
Perguntei onde eles moravam antes do apartamento, e ela disse que haviam se mudado de um lugar menor na rua Maple quando ela engravidou de Flora, porque precisavam de mais espaço. Ela sabia que o nome do antigo senhorio era Sr. Peterson, e que ele tinha um problema no quadril, e sempre reclamava das escadas. Quando perguntei sobre aniversários e datas comemorativas, ela recitou as datas como se as tivesse vivido, não como se estivesse recitando algo que havia memorizado. Ela me contou sobre a vez em que o marido dela esqueceu o primeiro aniversário de casamento e tentou compensar cozinhando o jantar, mas queimou tudo e acionou o alarme de incêndio, e eles acabaram comendo comida chinesa no chão, rindo da situação. O condomínio que ela mencionou se chamava Riverside Gardens e ficava literalmente a 5 quarteirões de onde eu moro agora, em um complexo diferente chamado Parkview. Ela disse que o apartamento deles era o 3B, no terceiro andar, de frente para o estacionamento, e o vizinho do 3A tinha um cachorro barulhento que latia para tudo. Enquanto ela falava, me peguei batucando os dedos na mesa em grupos de 3, algo que eu fazia quando estava nervoso, e ela de repente parou no meio da frase e olhou para minha mão. Seus olhos se arregalaram, e ela sussurrou que o marido dela fazia exatamente a mesma coisa. Sempre em 3, sempre com a mão direita, sempre com os 3 dedos do meio, enquanto o polegar e o mindinho ficavam parados. Ela me observou inclinar a cabeça para a esquerda, tentando entender o que ela estava dizendo, e sua respiração falhou, porque ela disse: "É exatamente assim que ele ficava quando estava confuso. O mesmo ângulo, a mesma pequena ruga entre as sobrancelhas." A mão dela se moveu em direção ao meu rosto novamente, mas ela a puxou de volta e a pressionou contra o peito. Glória tinha ficado quieta, mas agora pigarreou e sugeriu: "Talvez devêssemos envolver a polícia. Não porque alguém fez algo errado, mas apenas para documentar tudo oficialmente e ajudar a resolver essa confusão." Ela disse que poderia ligar para eles agora mesmo e explicar a situação para que entendessem que não era uma questão criminal, mas mais uma confusão de identidade que precisava de documentação adequada. Yasmin assentiu imediatamente e disse que era uma boa ideia porque ela precisava de respostas, e talvez a polícia pudesse ajudar a descobrir o que estava acontecendo. Eu também concordei porque queria que alguém oficial visse que eu era real e estava vivo, e não tentando roubar a identidade de ninguém. Glória pegou o telefone e discou enquanto Yasmin se sentava à minha frente, incapaz de desviar o olhar do meu rosto. Ela continuava começando a dizer algo, depois se interrompia, abrindo a boca e fechando-a novamente como se tivesse medo do que poderia sair se realmente falasse. Suas mãos continuavam se movendo em minha direção, depois recuando, e em vez disso ela agarrou a borda da mesa até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Glória explicou a situação para quem atendeu e, depois de alguns minutos, desligou e disse que 2 policiais estariam aqui em cerca de 15 minutos. Ficamos sentados esperando, e o silêncio parecia pesado e estranho. Yasmin continuava me encarando, e eu podia ver seus olhos se movendo pelo meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe, ou talvez comparando-o com suas memórias. Algumas vezes, ela começou a chorar de novo, mas enxugou os olhos rapidamente e voltou a me encarar. Glória tentou conversar sobre o tempo, mas nenhum de nós respondeu, e, eventualmente, ela apenas ficou sentada digitando em seu computador. O sino da porta tocou, e 2 policiais de patrulha entraram com ar profissional, mas curiosos. Eles vieram até nossa sala de consulta, e Glória explicou a situação enquanto lhes mostrava a tela do computador, com todos os registros de óbito. Os policiais se entreolharam, depois olharam para mim e de volta para a tela. O mais alto, cujo distintivo dizia Miller, pegou o rádio e chamou o número da minha carteira de motorista. Depois de 1 minuto, o despachante confirmou que Cedric Sullivan, com meu número de seguro social, também estava sinalizado como falecido no sistema deles. O policial Miller disse que precisavam chamar um detetive, porque isso estava além de um problema de patrulha regular. O policial mais baixo, Rodrigues, começou a tomar notas e pediu a cada um de nós que explicasse o que sabíamos. Glória foi a primeira e contou sobre eu tentar aviar a receita e encontrar a sinalização de óbito no sistema. Depois, ela explicou ter ligado para Yasmin e nos mostrado toda a documentação. Yasmin contou a ele sobre seu marido ter morrido há 6 meses e como ela havia identificado o corpo e organizado o funeral. Ela lhes mostrou as fotos em seu celular e apontou todas as semelhanças entre mim e seu falecido marido. Quando chegou a minha vez, expliquei sobre ter me mudado para cá há 5 meses e não me lembrar de muita coisa antes disso, mas sabendo que nunca fui casado ou tive um filho. Rodrigues anotou tudo e mencionou que já tinha visto casos de roubo de identidade antes, mas nunca um em que a pessoa cuja identidade foi supostamente roubada estava sentada bem ali, afirmando ser ela mesma. O rádio de Miller crepitou e alguém disse que o detetive Montgomery estava a caminho e chegaria em 20 minutos. A voz no rádio disse que Montgomery queria que isso fosse tratado como uma investigação não criminal por enquanto, e sugeriu que eu fosse à delegacia voluntariamente para uma entrevista mais detalhada. Miller transmitiu a mensagem e perguntou se eu estaria disposto a ir à delegacia para ajudar a resolver isso. Eu disse que sim imediatamente, porque queria que isso fosse resolvido, e imaginei que quanto mais eu cooperasse, mais rápido poderíamos descobrir o que estava acontecendo. Glória disse que guardaria minha receita no cofre até que tudo se resolvesse e tirou um cartão de visita de sua gaveta. Ela escreveu seu número de celular pessoal no verso e disse que forneceria
qualquer documentação que a investigação precisasse e que eu deveria ligar se precisasse de algo. O detetive chegou antes do esperado, um homem negro alto de terno cinza que se apresentou como Lyle Montgomery. Ele ouviu o resumo do policial, depois olhou para todos nós com atenção antes de sugerir que continuássemos na delegacia, onde ele poderia colher depoimentos formais. Yasmin disse que seguiria em seu próprio carro e eu fui com o detetive. Na delegacia, ele me levou a uma pequena sala de interrogatório com uma mesa, 4 cadeiras e uma câmera no canto. Ele me fez contar toda a minha história novamente desde o início, enquanto ele tomava notas em um bloco de papel amarelo. Ele me perguntou onde eu morava antes de me mudar para cá, e eu não conseguia me lembrar do endereço exato, apenas que era em algum lugar ao norte. Ele perguntou qual farmácia eu usava antes e me deu um branco, embora eu soubesse que estava pegando minha medicação em algum lugar há 2 anos. Ele queria saber o nome do meu médico anterior, e eu também não consegui lhe dar essa informação. Montgomery continuou escrevendo, e eu percebi que ele achou suspeito eu não conseguir me lembrar de detalhes básicos da minha vida de 6 meses atrás. Mas ele também disse que eu parecia genuinamente confuso, em vez de estar mentindo ou tentando esconder algo. Ele me deixou na sala e pude ver pela janela enquanto ele levava Yasmin para uma sala diferente no corredor. Fiquei sentado ali pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 45 minutos antes de Montgomery voltar. Ele disse que Yasmin havia lhe contado sobre os meses anteriores à morte de seu marido e como ele estava sob muito estresse no trabalho e eles estavam com problemas financeiros. Ela mencionou que a ansiedade dele havia piorado e o médico havia aumentado a dosagem de sua medicação cerca de 1 mês antes de ele morrer. Montgomery me mostrou uma fotocópia do atestado de óbito e perguntou se eu reconhecia alguma informação nele. E eu tive que admitir, a assinatura na parte inferior parecia com a minha caligrafia, embora eu não me lembrasse de tê-la assinado. Montgomery pegou o telefone e discou para o Hospital St. Mary, enquanto eu ficava sentado olhando para aquela assinatura que parecia exatamente com a minha. Ele pediu os registros médicos e foi transferido 3 vezes antes de falar com alguém chamada Simone, que cuidava dos atestados de óbito. Ela disse que pegaria a papelada original e o relatório do legista até a manhã seguinte, pois o sistema deles estava em manutenção naquela noite. Montgomery anotou o número direto dela e disse que isso fazia parte de uma investigação ativa. Ela prometeu ter tudo pronto na primeira hora. Ele desligou e me olhou por um longo momento antes de dizer que eu estava livre para ir, mas precisava ficar disponível para mais perguntas. Ele me deu seu cartão e disse para não sair da cidade sem avisá-lo primeiro. Saí da delegacia sentindo como se minhas pernas fossem feitas de gelatina. O sol estava se pondo e percebi que estava lá há horas. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular para procurar médicos que pudessem me atender imediatamente. Eu precisava de alguém para verificar que eu estava realmente vivo e me ajudar a entender o que estava acontecendo com minha medicação e essas memórias perdidas. A maioria dos consultórios estava fechada, mas encontrei uma clínica de atendimento de urgência que aceitava agendamentos para a manhã seguinte. Marquei o primeiro horário com a doutora Melissa Perry às 7h30. De volta ao meu apartamento, desabei no sofá e tentei entender tudo. Meu celular vibrou com uma notificação de correio de voz de um número que não reconheci. A mensagem era de alguém chamado Braden Baird, do RH da minha empresa, dizendo que havia uma incompatibilidade no E-Verify com meu número de seguro social que surgiu durante uma auditoria de rotina. Ele disse que era urgente e que eu precisava me encontrar com ele amanhã, ou eles teriam que suspender meu emprego imediatamente. Meu estômago revirou, porque eu não podia perder meu emprego além de todo o resto. Mal dormi naquela noite, apenas me revirei na cama, pensando naquele atestado de óbito e na família que eu supostamente tinha. Na manhã seguinte, dirigi até a clínica 20 minutos mais cedo e sentei no estacionamento tentando acalmar minha respiração. A doutora Perry era uma mulher na casa dos 40 anos, com olhos gentis, que ouviu toda a minha história maluca sem interromper. Ela me perguntou sobre meu histórico médico e eu tive dificuldade em lhe dar algo concreto de antes de 5 meses atrás. Tudo parecia nebuloso, como tentar lembrar de um sonho. Ela pediu exames de sangue completos, incluindo testes de entorpecentes e níveis de vitaminas, para descartar quaisquer causas físicas para os problemas de memória. Ela disse que me ajudaria a reduzir gradualmente a medicação para a ansiedade enquanto descobríamos o que estava acontecendo. Ela explicou que o sistema de intercâmbio de informações de saúde tinha muitas lacunas e falhas, o que poderia explicar por que minha sinalização de óbito não foi acionada quando me tornei seu paciente há 5 meses. Às vezes, clínicas menores não estavam conectadas ao banco de dados principal ou a equipe substituía os alertas se o sistema estivesse com problemas. Ela documentou tudo cuidadosamente em meu prontuário e disse que coordenaria com a investigação do detetive Montgomery. Ela me deu uma receita para uma dose menor da minha medicação para começar o desmame gradualmente. Após a consulta, dirigi direto para o meu escritório para a reunião de RH. Braden era um cara jovem que parecia desconfortável enquanto me mostrava o alerta do E-Verify na tela do computador. O sistema dizia que meu número de seguro social pertencia a alguém que morreu há 6 meses. Ele disse que eles teriam que me colocar em licença administrativa remunerada imediatamente enquanto eu trabalhava para verificar minha identidade. Ele me entregou um pacote grosso de formulários para a administração da Seguridade Social para registrar uma reivindicação de determinação de óbito errônea. Ele disse que isso acontecia às vezes com erros de banco de dados, mas ele nunca tinha visto um caso com tanta documentação
motivação da morte. Ele me deu 2 semanas para resolver isso antes que eles tivessem que iniciar os procedimentos de rescisão. Enquanto isso, o detetive Montgomery dirigiu até o Hospital St. Mary para se encontrar com Simone Newman. Ela era uma mulher mais velha que trabalhava em registros há 20 anos e tinha tudo pronto para ele. O atestado de óbito mostrava que o corpo foi identificado visualmente por Yasmin Sullivan como seu marido. Nenhum teste de DNA ou impressões digitais foram coletados, o que era padrão para uma aparente overdose com identificação familiar. O resumo da autópsia era breve, pois eles tiveram 7 overdoses naquele dia, e o médico legista estava sobrecarregado. Simone se lembrava daquele dia porque foi um caos absoluto, com ambulâncias chegando a cada hora. Eles haviam encurtado muitos procedimentos padrão apenas para dar conta do volume. Ela mencionou que eles ainda tinham amostras de tecido armazenadas de todos os casos de overdose daquele dia, caso as famílias quisessem testes adicionais mais tarde. Montgomery pediu a ela que sinalizasse essas amostras, caso o teste de DNA se tornasse necessário para esta investigação. Ela fez anotações no computador e disse que as amostras seriam preservadas. De volta ao meu apartamento naquela noite, comecei a vasculhar todas as caixas e gavetas em busca de pistas sobre meu passado. A maioria das minhas coisas parecia nova, como se eu tivesse comprado tudo de uma vez há 5 meses. Em uma caixa de sapatos debaixo da minha cama, encontrei um recibo amassado de passagem de ônibus de uma cidade a 3 horas ao norte, datado de exatamente 5 meses atrás. Eu não me lembrava de tê-lo comprado ou de ter feito aquela viagem de ônibus. A passagem era só de ida, o que fazia ainda menos sentido. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era Yasmin dizendo que precisava entender o que estava acontecendo pelo bem de Flora. Ela queria se encontrar em um lugar público com alguém neutro presente para mediar. Ela sugeriu um café no centro da cidade na tarde seguinte. Respondi concordando em me encontrar, porque eu precisava de respostas tanto quanto ela. Na tarde seguinte, entrei no café 10 minutos mais cedo e escolhi uma mesa de canto de onde pudesse ver a porta. Minhas mãos não paravam de tremer. Então pedi uma água em vez de café. Yasmin entrou carregando uma pasta e me avistou imediatamente. Ela se sentou à minha frente e apenas me encarou por um longo momento antes de tirar um pedaço de papel. Era o desenho de uma criança feito com giz de cera, mostrando uma figura de palito deitada em uma cama com X nos olhos. As palavras "papai dormindo" estavam escritas em letras infantis e trêmulas no topo. Meu estômago se revirou ao olhar para aquelas marcas inocentes de giz de cera. Uma criança de 7 anos havia desenhado seu pai morto e o mantido na geladeira por 6 meses. As mãos de Yasmin tremiam enquanto ela virava o papel para mostrar a data que Flora havia escrito no verso. 13 de abril, o dia seguinte à minha suposta morte. Ela tirou o celular em seguida e rolou por mensagens antigas. "Olhe estas", disse ela, virando a tela para mim. As mensagens eram do meu número de telefone, mas as palavras não faziam sentido. Elas pulavam de um assunto para outro, falando sobre pessoas me observando em códigos na estática da TV. Uma mensagem dizia apenas: "Eles sabem, eles sabem, eles sabem", repetidamente por 3 linhas. Outra falava sobre insetos sob minha pele que precisavam sair. Li dezenas dessas mensagens enviadas nos 3 dias antes da morte. Nenhuma delas parecia algo que eu escreveria. O estilo de digitação também era diferente, sem pontuação e com letras maiúsculas aleatórias por toda parte. Yasmin observou meu rosto enquanto eu rolava por elas. "Ele estava piorando a cada dia", disse ela baixinho. Então ela mencionou algo que mudou tudo. A tatuagem no ombro dele, a águia que ele fez na faculdade. Eu costumava traçá-la com o dedo quando assistíamos TV. Tirei minha jaqueta e arregacei a manga para mostrar a ela meu ombro nu. Nenhuma tatuagem, nenhuma cicatriz, nada além de pele sem marcas. Seus olhos se arregalaram, e ela estendeu a mão como se quisesse tocar meu ombro para ter certeza. "Ele a teve por 8 anos", ela sussurrou. Eu arregacei a outra manga também, mas ambos os ombros estavam completamente limpos. Ela pegou o celular e me mostrou uma foto da praia de 2 anos atrás. O homem, que era exatamente igual a mim, tinha uma grande tatuagem de águia cobrindo seu ombro esquerdo. Ficamos ali nos encarando, até que eu finalmente disse que precisávamos contar ao detetive Montgomery sobre isso. Liguei para ele na mesma hora e expliquei sobre a tatuagem. Ele disse que isso mudava tudo, e nos disse para irmos à delegacia imediatamente. Na delegacia, Montgomery examinou as fotos da praia com atenção e tirou fotos dos meus ombros nus de múltiplos ângulos. Ele disse que se o corpo tinha uma tatuagem e eu não, poderíamos estar lidando com um caso de identidade trocada. Ele começou a fazer ligações para elevar o caso a alta prioridade. Na manhã seguinte, fui ao escritório da Seguridade Social com todos os meus documentos. A atendente atrás do vidro à prova de balas parecia cansada enquanto eu explicava minha situação. Ela já tinha visto erros de banco de dados antes, mas nunca um com um atestado de óbito completo e relatório do legista. Ela me entregou um formulário grosso para determinação de óbito errônea e avisou que poderia levar de 3 a 6 meses para processar. Preenchi cada página enquanto ela fazia cópias da minha identidade e do relatório policial que Montgomery havia me dado.
Ela disse que eles investigariam, mas que eu não deveria esperar resultados rápidos com uma documentação de morte tão completa no sistema. Naquela tarde, Montgomery ligou para dizer que Simone, do departamento de registros do hospital, tinha boas notícias. Eles ainda tinham amostras de tecido do corpo em armazenamento refrigerado. Ela poderia acelerar o teste de DNA se eu fornecesse uma amostra para comparação. Dirigi direto para a delegacia, onde eles fizeram uma coleta adequada de swab da bochecha com documentação completa da cadeia de custódia. Montgomery disse que teríamos os resultados em 2 semanas, se tivéssemos sorte. Meu telefone tocou enquanto eu dirigia para casa e era Braden, do RH. Ele havia recebido meu e-mail sobre o problema do atestado de óbito e queria uma atualização. Expliquei sobre o teste de DNA e os formulários da Seguridade Social que eu havia preenchido. Ele estendeu minha licença remunerada por mais 2 semanas, mas avisou que sem uma resolução em breve, eles teriam que iniciar os procedimentos de rescisão. A empresa não podia manter alguém na folha de pagamento que estava legalmente morto. Eu entendi, mas ainda assim senti um aperto no peito ao pensar em perder meu emprego além de todo o resto. No dia seguinte, a Dra. Perry ligou e disse que queria que eu consultasse um psiquiatra sobre minhas lacunas de memória. Ela havia marcado uma consulta com o Dr. Galen Rubin, especializado em trauma e transtornos dissociativos. Ela achava que deveríamos descartar qualquer explicação psicológica para as memórias ausentes. Eu não queria ir, mas sabia que precisava de respostas. O consultório do Dr. Rubin ficava em um antigo prédio médico no centro da cidade. Ele era mais jovem do que eu esperava, com óculos grossos e um jeito gentil de falar. A primeira sessão envolveu muitos testes cognitivos com cartas, associações de palavras e sequências de números. Ele encontrou alguns problemas menores de atenção e memória de curto prazo que, segundo ele, eram consistentes com ansiedade e uso prolongado de benzodiazepínicos. Ele recomendou testes neuropsicológicos mais extensos, mas disse que não via sinais de amnésia grave ou dissociação. Durante nossa segunda sessão, ele explicou que altas doses de medicação para ansiedade combinadas com estresse severo poderiam causar fragmentação da memória. O cérebro às vezes se protegia bloqueando períodos traumáticos. Ele já tinha visto casos em que as pessoas perdiam semanas ou meses, embora raramente de forma tão extensa quanto a minha situação. Ele disse que a medicação que eu vinha tomando poderia definitivamente causar apagões e problemas de memória em altas doses. 3 dias se passaram antes de Glória ligar para o meu celular enquanto eu organizava recibos antigos na minha mesa da cozinha. Ela me disse que vinha pesquisando por conta própria e encontrou 3 outros casos em todo o país onde atestados de óbito foram arquivados incorretamente. Nenhum deles tinha tanta papelada quanto o meu. No entanto, apenas erros de escritório simples que foram corrigidos rapidamente. Ela disse que continuaria procurando e me avisaria se encontrasse algo mais que pudesse ajudar no meu caso. Enquanto isso, o detetive Montgomery deixou uma mensagem de voz dizendo que havia conseguido imagens de segurança de um caixa eletrônico em frente ao local onde encontraram o corpo há 6 meses. Dirigi até a delegacia naquela tarde e ele me mostrou o vídeo granulado em preto e branco na tela do computador. O registro de tempo mostrava 2h47 da manhã de 12 de abril e havia uma figura passando pela câmera do caixa eletrônico. Montgomery pausou e deu zoom, mas a imagem só ficou mais embaçada. A pessoa tinha aproximadamente minha altura e constituição, mas o rosto estava virado e ela usava uma jaqueta escura com o capuz levantado. Ele tocou novamente quadro a quadro, mas não conseguimos dizer se era eu ou outra pessoa. Montgomery disse que enviaria para o laboratório estadual para aprimoramento, mas me avisou para não esperar muito de uma filmagem de tão baixa qualidade. Naquela noite, Yasmin me enviou por e-mail uma cópia digitalizada do que ela disse ser nossa certidão de casamento de 3 anos atrás. Imprimi e sentei na minha mesa estudando cada linha com uma lupa que havia comprado na farmácia. A assinatura na parte inferior parecia com a minha, mas algo estava estranho nela. As letras eram trêmulas e desiguais, como alguém assinando bêbado ou doente, ou talvez sendo forçado a escrever. Comparei-a com minha assinatura atual em alguns documentos, e embora a forma básica fosse a mesma, a da certidão de casamento parecia errada de alguma forma. Digitalizei ambas as assinaturas e as enviei para Montgomery, que disse que pediria a um especialista em caligrafia para dar uma olhada. Na manhã seguinte, decidi visitar o condomínio onde Yasmin disse que havíamos morado juntos antes da morte. Ficava a apenas 15 minutos do meu lugar atual, o que me deixou com uma sensação estranha no estômago. O complexo parecia familiar, mas eu não sabia dizer se realmente me lembrava dele ou se meu cérebro estava me pregando peças. Entrei no escritório de locação e pedi para falar com o supervisor de manutenção. Um homem corpulento de macacão saiu da sala dos fundos e parou abruptamente quando me viu. Ele disse meu nome antes que eu pudesse me apresentar e me disse que achava que eu estava morto. Expliquei a confusão e perguntei o que ele se lembrava sobre eu morar lá. Ele disse que eu tinha sido um inquilino quieto, que nunca reclamava e sempre pagava o aluguel em dia. No último mês antes de abril, porém, ele disse que eu parecia diferente, mais retraído e assustado. Ele se lembrava porque eu liguei para trocar as fechaduras 2 vezes em março, o que era incomum. Enquanto estávamos no estacionamento conversando, uma mulher mais velha saiu do prédio e olhou 2 vezes quando me viu. Ela se aproximou lentamente e perguntou se eu era realmente Cedric Sullivan. Quando eu disse que sim, ela me disse que morava no apartamento abaixo de onde eu supostamente morava com Yasmin e Flora. Ela disse que se lembrava de me ver discutindo com alguém no estacionamento alguns dias antes da morte ser relatada.
Era tarde da noite, e ela tinha olhado pela janela por causa dos gritos. Ela descreveu um homem com um moletom escuro, mas não conseguiu ver seu rosto por causa das sombras. A discussão ficou bem acalorada, e ela quase chamou a polícia, mas então ambos os homens saíram em carros separados. Ela não conseguia se lembrar sobre o que era a briga, mas disse que eu parecia muito chateado e ficava apontando para o outro cara. Agradeci a ela e peguei suas informações de contato para Montgomery antes de voltar para a delegacia. Montgomery se interessou pelo ângulo do homem misterioso e disse que puxaria quaisquer relatórios policiais daquele período. Enquanto ele trabalhava nisso, Simone do hospital ligou com novas informações. Ela estava revisando o relatório da autópsia novamente e notou algo que eles haviam perdido antes. O corpo tinha uma fratura antiga no pulso esquerdo que havia cicatrizado anos atrás. Ela perguntou se eu já havia quebrado meu pulso. Arregacei ambas as mangas ali mesmo na delegacia e estendi meus braços. Meus pulsos estavam completamente sem marcas, sem sinais de fraturas ou lesões antigas. Montgomery tirou fotos de todos os ângulos e me fez tirar radiografias na clínica de urgência na mesma rua. O radiologista confirmou que ambos os meus pulsos estavam perfeitos, sem evidências de fraturas anteriores. Essa foi a primeira prova física real de que o corpo não era meu. Montgomery tentou rastrear meus registros dentários para comparação, mas não obteve sucesso. O consultório do meu dentista anterior havia fechado 2 anos atrás, quando o dentista se aposentou. Os registros foram supostamente digitalizados e transferidos para outra clínica, mas essa clínica não tinha registro de tê-los recebido. A empresa de backup que cuidava do armazenamento digital havia falido 6 meses atrás. Era como se meu histórico odontológico tivesse simplesmente desaparecido. 2 dias depois, fiz meus testes neuropsicológicos de acompanhamento com o Dr. Rubin. Ele me submeteu a horas de testes de memória e exercícios cognitivos. Os resultados mostraram alguns problemas leves de atenção e algumas lacunas de memória, mas nada que sugerisse amnésia grave. Ele disse que o padrão era consistente com ansiedade e uso prolongado de benzodiazepínicos, não com trauma psicológico ou dissociação. As lacunas em minha memória eram provavelmente da medicação, não de bloquear alguma experiência horrível. Depois de sair de seu consultório, decidi assumir o controle do que podia. Fui para casa e comecei a criar uma linha do tempo detalhada de tudo que eu podia provar sobre os últimos 5 meses. Reuni todos os recibos, imprimi todos os e-mails de trabalho e documentei cada coisa que provava que eu existia. Extratos bancários, recibos de supermercado, comprovantes de estacionamento, até mesmo registros de data e hora de postagens em redes sociais. Organizei tudo cronologicamente em um fichário com abas para cada mês. Levei 3 dias, mas acabei com uma prova sólida da minha vida de maio a outubro. Então a ligação veio antes do esperado. A voz de Montgomery estava diferente, quase animada. Os resultados do DNA haviam chegado 1 semana antes, e eram definitivos. O corpo de Abril não era meu, 0% de correspondência. Ele já havia iniciado a papelada para corrigir todos os registros oficiais e estava notificando todos os envolvidos no caso. Sentei-me com força no meu sofá segurando o telefone, sentindo uma mistura de alívio e confusão me invadir. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do escritório da Seguridade Social, dizendo que haviam recebido a documentação de Montgomery e estavam agilizando meu caso. A mulher no telefone me disse que eles emitiriam um atestado de vida temporário em até 2 dias úteis, o que pelo menos provaria que eu existia para fins básicos. Ela disse que a resolução completa levaria mais tempo, mas isso ajudaria com necessidades imediatas, como verificação de emprego. Agradeci e imediatamente encaminhei o número do caso para Braden no RH, que estava esperando por qualquer tipo de documentação oficial. Ele ligou de volta em 1 hora, dizendo que a carta temporária seria suficiente para me permitir voltar a trabalhar meio período remotamente enquanto todo o resto era processado. Ele até se desculpou por toda a situação e disse que estava impressionado com a forma como eu lidei com uma circunstância tão bizarra. Montei meu laptop na mesa da cozinha e entrei no sistema da empresa pela primeira vez em semanas. Vi dezenas de e-mails de colegas de trabalho perguntando se eu estava bem. Naquela tarde, meu telefone tocou e era Yasmin, chorando tanto que mal conseguia entendê-la no início. Ela repetia: se o corpo não era meu, então quem era o marido dela e com quem ela esteve casada por 3 anos? O alívio, misturado com confusão em sua voz, apertou meu peito, enquanto ela se desculpava repetidamente pela situação do seguro. Ela perguntou se eu poderia ajudá-la a fazer uma declaração à seguradora para evitar acusações de fraude, já que ela havia entrado com um pedido de benefício por morte de boa-fé, pensando que seu marido havia morrido. Eu disse a ela que, claro, ajudaria. E concordamos em contatar o investigador. O investigador do seguro me ligou no dia seguinte sobre o pedido de benefício por morte congelado e passei 1 hora ao telefone prestando um depoimento juramentado sobre a identificação incorreta. Ele gravou tudo e disse que minha cooperação ajudaria a garantir que Yasmin não enfrentasse acusações criminais, já que ela genuinamente acreditava que seu marido havia morrido com base no atestado de óbito oficial. Ele mencionou que agora investigariam quem realmente morreu e por que essa pessoa tinha minha identificação, o que abriu um conjunto totalmente diferente de perguntas para as quais ninguém ainda tinha respostas. A doutora Perry ligou para agendar uma consulta agora que entendíamos melhor a situação. E quando fui,
Ela ajustou meu plano de medicação completamente. Ela prescreveu um medicamento para ansiedade diferente, que era mais seguro e com menos efeitos colaterais de memória, e me deu um encaminhamento para uma terapeuta especializada em questões de identidade e trauma médico. Ela disse que o que eu passei foi genuinamente traumático, mesmo que não entendêssemos completamente, e que eu precisava de apoio profissional para processar tudo. A terapeuta era uma mulher calma, na casa dos 50 anos, que ouviu toda a minha história sem julgamento. Após nossa terceira sessão, ela sugeriu que um encontro supervisionado com Flora poderia ajudar nós dois a processar essa situação estranha, já que a menina estava de luto por alguém com o meu rosto. Ela ligou para Yasmin enquanto eu estava lá, e elas discutiram por 20 minutos antes de Yasmin concordar, dizendo que queria que sua filha entendesse que a morte nem sempre era o que parecia. O encontro foi marcado em um local neutro, um centro comunitário com uma brinquedoteca onde a terapeuta pudesse observar. Flora entrou de mãos dadas com a mãe e parou quando me viu, seus olhos se arregalando, mas não exatamente com medo, mas confusa. A terapeuta a havia preparado para que ela conhecesse alguém que se parecia com o papai, mas não era o papai. E Flora pareceu entender essa distinção melhor do que qualquer um de nós esperava. Sentamos em uma pequena mesa com papel e giz de cera. E eu não fingi ser o pai dela, mas apenas conversei com ela como alguém que entendia o sentimento de estar confuso e perdido. Ela desenhou uma borboleta enquanto eu desenhava uma árvore, e não conversamos muito, mas ela parecia aliviada de alguma forma ao ver um rosto familiar, mesmo que a pessoa por trás dele fosse diferente. Sua mãe observava do outro lado da sala, enxugando as lágrimas enquanto Flora me mostrava sua borboleta e explicava que era laranja porque laranja era feliz. Depois de uma hora, Flora me abraçou rapidamente antes de sair e sussurrou que eu cheirava diferente do papai, o que era bom porque significava que eu era real. O detetive Montgomery ligou naquela noite para encerrar oficialmente minha parte da investigação, já que o DNA provou definitivamente que não houve fraude ou atividade criminosa da minha parte. Ele disse que estava mudando o foco totalmente para identificar quem realmente morreu e por que essa pessoa estava carregando minha identificação no momento da morte. Ele tinha algumas pistas, mas ainda não podia compartilhar detalhes, embora tenha prometido me manter informado sobre quaisquer desenvolvimentos que me afetassem diretamente. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Glória da farmácia, dizendo que o Departamento de Registros Vitais havia rescindido oficialmente o atestado de óbito e atualizado o banco de dados da farmácia. Ela adicionou um rostinho sorridente e disse que eu finalmente poderia aviar minha receita quando estivesse pronto, sem mais sinalizações de óbito bloqueando o sistema. A administração da Seguridade Social ligou na semana seguinte para confirmar que haviam reativado totalmente meu número, e passei a tarde ao telefone com as agências de crédito, colocando alertas de fraude em tudo. A mulher da Experian disse que já tinha visto casos de morte por engano antes, mas nunca um tão complexo com um corpo real e um funeral envolvidos. No final da semana, minha vida administrativamente existia novamente, embora agora com mais medidas de segurança e etapas de verificação do que antes. Na segunda-feira seguinte, entrei no escritório de Braden no RH com toda a minha papelada organizada, e ele sorriu quando viu a pilha de documentos que eu havia trazido. Ele digitou a carta oficial de retorno ao trabalho na mesma hora e mencionou que eles garantiriam que eu pudesse sair para consultas médicas sempre que necessário. Minha mesa estava exatamente como eu a deixei, e meus colegas de trabalho fizeram algumas perguntas, mas na maioria das vezes pareciam felizes em me ter de volta. Todos concordamos em focar em terminar os relatórios trimestrais em vez de falar sobre o que havia acontecido. O investigador do seguro ligou naquela tarde, precisando de mais um depoimento juramentado para encerrar o caso de Yasmin. Passei 1 hora ao telefone repassando tudo novamente e deixando claro que ela cometeu um erro honesto ao identificar o corpo. O investigador disse que eles mudariam o foco para descobrir quem realmente morreu e não prosseguiriam com nenhuma acusação de fraude contra ela. 2 dias depois, Simone do hospital ligou para o meu celular enquanto eu almoçava na minha mesa. Ela me agradeceu por ser tão paciente com toda a confusão e mencionou que eles estavam mudando a forma como identificam corpos agora. Ela disse: "Às vezes é preciso um caso estranho para melhorar o sistema para todos os outros." Naquela quinta-feira, tive minha consulta regular com o Dr. Rubin e passamos a maior parte do tempo trabalhando em exercícios de respiração para minha ansiedade. Ele disse que talvez nunca descobríssemos o que aconteceu durante aquelas semanas perdidas, mas eu estava aprendendo a ficar bem sem saber de tudo. Ajustamos ligeiramente a dose da minha medicação e marcamos consultas para os próximos 3 meses. Yasmin me mandou uma mensagem naquele fim de semana perguntando se poderíamos nos encontrar em um café para falar sobre Flora. Sentamos do lado de fora e elaboramos um plano onde eu veria Flora 1 vez por mês no centro comunitário com a terapeuta presente. Yasmin disse que estava ajudando Flora a entender que as pessoas nem sempre se vão para sempre, mesmo que não sejam exatamente quem você pensava que eram. As visitas seriam supervisionadas, mas Flora parecia gostar de ter alguém por perto que parecesse familiar, mesmo que eu não fosse realmente seu pai. 3 meses se passaram e eu estava de volta ao trabalho em tempo integral com uma boa rotina. Minhas memórias ainda tinham lacunas, mas eu havia criado novas memórias suficientes para me sentir uma pessoa real novamente. A medicação estava funcionando melhor do que antes, e eu não tinha um ataque de pânico há semanas. Meus colegas de trabalho pararam de fazer perguntas e nos acomodamos na vida normal de escritório. Flora havia começado a 2ª série, e, em nossa última visita, ela trouxe um desenho que fez de borboletas laranjas
e amarelas. Yasmin explicou mais tarde que Flora disse que as borboletas significavam que as coisas poderiam se transformar em algo novo e diferente. Comprei uma pequena moldura na farmácia e coloquei o desenho na minha mesa no trabalho, onde eu pudesse vê-lo todos os dias. Isso me lembrava que coisas estranhas acontecem às vezes e você acaba se conectando a pessoas que nunca esperava. 6 meses depois daquele primeiro dia na farmácia, voltei à mesma Walgreens para aviar minha receita. Glória estava trabalhando no balcão e seu rosto se iluminou quando me viu entrar. Ela abriu meu perfil no computador e me mostrou a tela sem nenhum alerta vermelho ou aviso de óbito. Minha identidade estava completamente corrigida no sistema e meu seguro estava funcionando novamente. Entreguei a ela a receita do Dr. Rubin e ela contou os comprimidos sem problemas. Enquanto trabalhava, ela mencionou que nunca tinha visto nada como o meu caso em 20 anos de trabalho em farmácia. Eu disse a ela que as coisas estavam boas agora, com meu emprego seguro e minha ansiedade sob controle. Ela disse que estava feliz que tudo deu certo, mesmo que nunca descobríssemos exatamente o que aconteceu com a outra pessoa que morreu. Enquanto eu assinava o recibo da medicação, ela perguntou sobre Flora, e eu contei a ela sobre o desenho da borboleta. Glória sorriu e disse: às vezes, as situações mais estranhas levam às conexões mais inesperadas. Saí da farmácia com minha medicação em uma pequena sacola branca, pensando em como tudo estava diferente de 6 meses atrás. Meu status legal estava completamente restaurado e eu tinha uma vida estável, mesmo que partes do meu passado ainda estivessem faltando. O mistério de quem realmente morreu provavelmente nunca seria completamente resolvido, mas eu havia feito as pazes com isso. Flora sabia agora que os finais nem sempre eram permanentes e que as pessoas poderiam voltar diferentes, mas ainda assim, valer a pena conhecer. Eu aprendi a viver com a incerteza e até encontrei algo bom no meio de toda a confusão. A coisa toda foi aterrorizante e estranha, mas levou a conexões que eu nunca teria feito de outra forma. Minha ansiedade estava mais controlada do que esteve em anos, e eu tinha um sistema de apoio que não sabia que precisava. Até o detetive Montgomery ligou na semana passada para ver como eu estava e garantir que tudo ainda estava bem com minha papelada. O caso estava oficialmente arquivado, mas ele disse que continuaria investigando quando tivesse tempo. Por enquanto, porém, eu tinha minha vida de volta, ou pelo menos uma versão dela que funcionava.